Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui a caráter, estava mexendo no brigadeiro e falei, veio uma ideia aqui para trazer para vocês, né, de conhecimento. E eu falei, deixa eu ir gravar logo, senão eu esqueço e aí acaba passando batido, né? Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês? Você que está começando aí na cozinha da sua casa, você que já está trabalhando com delivery ou está pensando em começar, uma das coisas que você já tem que iniciar, ou se você não faz isso, você precisa fazer, é ter um planejamento, tá? O que acontece? Se quando a gente começa a trabalhar dentro de casa, a gente meio que trabalha ali no lugar conhecido, no lugar que a gente, se tá de boa, eu posso sentar, assistir uma televisão, né? Aparece visita do nada, um monte de coisa pode acontecer ao longo do dia quando não se tem um planejamento, né? Quando a gente não planejou o nosso dia ali ou no dia anterior ou ao acordar, escreveu ali o que você tem para fazer. E isso acontecia comigo no passado, quando eu comecei a trabalhar em casa com docinhos, né? Eu fazia docinhos modelados, eu não tinha planejamento nenhum, então era um caos. Eu simplesmente recebi os pedidos e aí eu às vezes fazia em cima da hora, porque na minha cabeça eu achava que ia dar tempo, porque era para entregar no dia tal, eu achava que ia dar tempo e virava um auê. E aquilo me sobrecarregava, porque como eu trabalhava com pasta americana na época, aquilo tomava muito meu tempo, eu não fazia outra coisa a não ser viver dentro do mercado, modelando docinho em casa e não fazia mais nada. Então eu desisti, né? Além do que eu não via a cor do dinheiro, porque eu não sabia precificar, eu não fazia um planejamento, porque eu não sabia, não entendia como que fazia isso. E aí eu desistia, começava e desistia, começava e desistia. Então isso de repente pode estar acontecendo aí com você. Você já vendeu doce lá no passado e você parou e agora está começando de novo. Dessa vez vai ser diferente. Só que se a gente não mudar alguns pontos, a gente vai repetir os mesmos erros e aí a gente vai ficar repetindo ciclo atrás de ciclo e as coisas não vão acontecer na nossa vida, né? Então, eu quero abordar algumas coisas aqui com vocês em relação ao planejamento, tá? Vou falar aqui sobre o caos invisível, né, que fica travando o nosso crescimento, que era o que acontecia comigo lá atrás. Essa falta de não ter uma produção padrão, falta de planejamento do dia, fazer tudo no improviso, que eu acabei de falar para vocês, né? Tipo, eu não anotava os pedidos, chegava, aí tinha a data para entregar, eu não tinha um planejamento, né, do que eu tinha para fazer naquele dia. E eu não tenho filhos, né? Então eu trabalho sozinha, fico aqui na minha casa, um silêncio, tenho só os meus cachorros lá fora e eu trabalho aqui na minha paz, na minha tranquilidade. Mas quem tem filhos, né? Quem tem filhos, aí é você preocupado com a cozinha, é o guri no seu pé, querendo a sua atenção, chorando. Aí é o marido que chega do trabalho, você tem que preparar a janta, aí vira aquele auê, vira aquele caos. E aí a primeira coisa que vem na cabeça é o que? Desistir, porque isso aqui não dá pra mim. Mas é só uma falta de planejamento do seu dia, somente isso que está faltando. Então, o que você pode fazer aí, né, pra começar a organizar o seu dia? Se você preferir, à noite, antes de você dormir, senta e coloque no papel tudo que você tem para fazer no outro dia, mesmo que não seja somente as coisas da sua empresa, do seu negócio, que seja coisas pessoais. Qual é a sua rotina diária? Você acorda, toma café, leva filho para a escola, aí tem que preparar almoço. O que nessa sua rotina você pode adiantar, né? Você pode deixar coisas adiantadas. Eu posso deixar feijão congelado, eu posso já deixar a salada lavada. O que você pode organizar nesse processo para facilitar o seu dia a dia? Então a gente tem opções, né? Para a gente não trabalhar no caos e a gente viver estressado.
e não ficar presa na cozinha, né, o dia inteiro. Então, senta e anota o que que você tem para fazer e vê, porque assim, o dia, né, tem uma quantidade limitada de horas. Então a gente sabe a hora que a gente vai acordar e trabalhar até tal horas a gente vai dormir. Porém, a gente quer colocar muita coisa para fazer no dia. Então, pegue no mínimo, se você não está acostumada a fazer o seu planejamento diário, pegue no mínimo aí 3 coisas que são as mais importantes que você precisa realizar naquele dia. Ah, eu preciso, no meu negócio, eu preciso preparar a massa de bolo para congelar. Preciso preparar os meus recheios de brigadeiro do dia de hoje aqui já para adiantar. Ah, eu preciso, na parte de casa, preciso organizar a minha casa, preciso levar meu filho no médico. Anota as 3 coisas mais importantes que você tem para fazer naquele dia e você vai e coloca em prática. E aí no final do dia você vai se sentir mais leve e isso também vai trabalhar na nossa autoconfiança. Se a gente procrastina muito, né, quem tem essa dificuldade de planejar as coisas, conforme você vai fazendo, colocando essas 3 prioridades no dia, isso vai te dando mais autoconfiança também. E aí isso vai virando um hábito, aí depois você pode ir acrescentando mais coisas, né? E também na organização da casa. Então, antes de dormir, dá aquela organizada, né? Tipo, tira as coisas jogadas, procura dormir com a louça da pia organizada para outro dia. Vai acontecer uma vez ou outra de estar louça na pia? Vai, tá? Nós não somos robô. Mas o que eu tô falando aqui é para trazer uma paz mental, porque cara, quem aguenta trabalhar no desespero, no improviso, na bagunça, sabe? Ninguém aguenta, vai chegar um momento que a gente vai pedir para sair, e aí a gente acaba desistindo de algo que seria muito importante ali para nós. Então, fazer as coisas tudo no improviso, isso prejudica, né? Você vai te deixar ansiosa, então faça essa lista de planejamento para você não fazer as coisas no improviso. Faça uma produção padrão, tá? Porque produção fora do padrão, a gente se perde. Então, por exemplo, para você conseguir entender o que é uma produção, você padronizar a sua produção. Toda segunda-feira, você sabe que você tem que encher o seu estoque de bolo ou dos seus bolos congelados. Toda terça-feira é o dia que eu vou mexer com os brigadeiros e com os recheios. Porque eu sei que de sexta, sábado e domingo são os dias que eu mais vendo. Então, mesmo que eu venda de segunda a quarta, eu sei que é mais tranquilo. Então, eu sei que eu vou acordar na segunda-feira e vou produzir os bolos. Então, eu vou ficar o dia inteiro na cozinha produzindo bolo. Na terça-feira, eu vou produzir os meus brigadeiros, né? Se você tem a panela mexedora aí, maravilha. Mas quem não tem que produzir na mão. Chegou um pedido aqui. É assim, eu vou gravando o vídeo, eu vou entregar esse pedido aqui e eu volto para continuar a gravar aqui com vocês. Voltei, gente, preparei lá o bolinho e agora, enquanto estou aguardando o motoboy, eu vou continuar aqui falando do que nós estávamos conversando sobre você organizar a sua produção, né? Então, você coloca lá, na segunda-feira você vai produzir os seus bolos ou o seu salgado, não sei o que você vende, e na terça-feira ou outro dia, mas que você tenha um padrão de produção para você já prever como que vai ser o seu dia, entendeu? Para não ficar o estoque acabando e aí um dia de movimento, porque quem trabalha no iFood, a gente sabe que é imprevisível, a gente não tem noção, tem dia que a gente acha que vai vender e não vende, tem dia que a gente acha que não vai vender e o trem estoura de vender, vende pra caramba, e aí você tá sempre naquela correria, né? Isso acontecia muito comigo no começo, porque eu achava que eu não ia vender, então eu preparava uma quantidade mínima de bolo, e aí eu fui vendo que eu tinha que ter um padrão de produção e também um padrão de quantidade mínima no meu freezer, que mesmo que se bombasse,
eu conseguiria, daria tempo de eu produzir na hora, porque como eu uso forninho elétrico, dá tempo de uns 30 minutos para o bolo ficar pronto. Então, tem esse padrão de planejamento aí na sua cozinha. O motoboy já está chegando, 1 minuto. E, né, para você não fazer tudo no improviso, tá bom? Outra coisa que a gente também precisa se atentar na parte no seu horário, né? No seu planejamento de horário. Como que vai ser o seu dia, né? Quando você acorda sabendo, como eu falei, se você acorda sabendo que você tem que produzir bolo, que você tem que mexer brigadeiro, ou comprar embalagem, tem que ir no mercado, você já acorda mais sabendo, né? E indo direto naquilo que precisa ser feito. Porque quando a gente trabalha na CLT, a gente trabalha para o outro, a gente segue um padrão, né? As empresas têm um padrão de planejamento, horário para entrar, horário para sair. Só que quando a gente está trabalhando para nós mesmos, a gente não cria esse planejamento, não cria essa organização, esse planejamento diário. A gente faz tudo de qualquer jeito. Porque quando é para o outro, a gente faz direito, quando é para a gente não faz bem feito, né? A gente não faz organizado, não faz de uma maneira que as coisas sejam mais leves, porque não é porque a gente trabalha em casa, que a gente trabalha por conta própria, que o trabalho tem que ser pesado, que o trabalho tem que ser cansativo, que o trabalho tem que ser estressante. A gente tem que buscar trabalhar de uma forma leve, né? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, saiu um pedido, o meu estoque tá ok, meu estoque de brigadeiro tá ok, tá tranquilo, entendeu? Eu não tô desesperada, porque no começo eu cometi esses erros. No começo eu ficava ansiosa, desesperada, porque eu falava, meu Deus, tinha que fazer bolo, aí corria para fazer bolo. Teve uma vez que era bolo assando, que tinha acabado os bolos do estoque, saindo pedido no iFood, bolo saindo do forninho e já tendo que ir para embalagem, o bolo tipo totalmente quente. E só não deu ruim porque não era entrega perto, né? Não era entrega longe, porque o bolo tava tão fofinho que talvez fosse entrega mais longe, o bolo tinha chegado todo desmoronado. Então, eu falo por experiência própria que essa falta de planejamento no nosso dia a dia, isso deixa a gente muito ansiosa. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza. Então, se eu não organizar o meu dia, eu me perco toda, porque eu quero fazer um monte de coisa, né? Eu acordo, eu quero ler, eu quero poder estudar. Eu gravo vídeo lá pro meu TikTok, tô começando a gravar vídeo aqui no YouTube, então eu preciso ter uma organização, tá? Não posso simplesmente deixar, vou acordar e deixa o dia me levar. Esse deixa o dia me levar faz com que a gente fica desesperado, faz com que a gente faz um monte de coisa que não era para ser feito, que aquilo não era prioridade. É quando chega no final do dia, a gente sente como se não tivesse feito nada. Parece que, cara, eu trabalhei pra caramba, eu corri pra cima e pra baixo, mas parece que eu não fiz nada. Mas é porque você não fez aquilo que realmente era importante. Por isso que é importante a gente listar. Acorde e liste, ou um dia anterior, à noite, antes de você dormir, planeje como que vai ser o seu dia. Planeje como que vai ser os seus dias de produção com o produto que você vende. Então, se organize no seu dia a dia, organize o seu planejamento diário para que você não fique sobrecarregada, não fique estressada e aí não queira desistir aí no meio do caminho por conta do cansaço. Deixa eu entregar o bolo aqui e já volto. Gente, desculpa tá parando e gravando, porque eu não vou editar os meus vídeos, tá? Porque eu quero praticidade, eu gosto de praticidade, eu quero poder gravar, falar aqui o conhecimento, dividir a minha experiência com vocês.
E eu não quero ter que ficar perdendo muito tempo editando o vídeo, então vai aparecer aí eu saindo, tendo que pausar para entregar um bolo, para preparar um bolo, para entregar o bolo e tudo ok, tá bom? Então, é... então é isso que eu quero dividir com vocês, para que vocês, dando continuidade aqui no vídeo, gente, o motoboy tava me ligando, acabou que eu acabei de entregar o bolo, ele queria encomendar um bolo de milho. Aí eu tava falando com ele, eu tive que parar o vídeo, né, pra mim não ter que gravar tudo de novo, aí eu vou juntar esse vídeo com o outro, que eu já tinha gravado, pra mim não, né, não perder o que eu já falei, porque a gente não acaba não repetindo a mesma coisa, vai ficar diferente, né? Então, anota aí, tá? Planeje o seu dia, tenha um padrão na sua produção, os dias que você vai produzir os seus produtos aí para facilitar a sua organização. Tenha uma lista, sabe, de controle básico das coisas que você precisa fazer no seu negócio, da gestão do seu negócio. Você precisa olhar os números, tá? Precisa ter esse planejamento. A sua organização do tempo, né, de produção, se você sabe que o seu dia que você vai tirar para produzir os seus bolos ou os seus salgados, o que você for fazer aí, você sabe que você vai ter que separar 5 horas do seu dia para essa produção. Então, você se organiza direitinho e saiba que se alguém te ligar, se alguém te pedir alguma coisa, você sabe que já vai estar planejado esse dia, que você tem isso para fazer, sabe? Ninguém vai te tirar. E você vai ver como que você vai se sentir cada vez mais autoconfiante, você vai ter mais disposição, porque você vai começar a olhar para o seu dia e você vai sentir que você produziu aquele dia, porque você fez aquilo que você anotou, aquilo que você planejou. Outra coisa também que é importante, que eu já ia esquecer aqui de falar, para você separar a sua matéria-prima antes de você começar a fazer as coisas, sabe? Tenha uma organização do seu estoque, sabe? O planejamento de compra, como que você faz as compras. Você deixa para comprar tudo no final do mês, você compra uma vez na semana, ou você vai comprando conforme, acabou o ovo, você tinha que produzir o bolo hoje, e não tem ovo. Você não olhou na sua lista que você tinha que fazer isso, entendeu? Isso é falta de planejamento. Isso é falta de controle do seu estoque. Você tem que ter um controle de estoque. Qual é o seu estoque mínimo que você pode trabalhar e você nunca pode deixar faltar. Então, eu nunca posso ter menos que uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma caixa que eu falo caixa fechada, com 27 unidades. Não posso ter menos do que 30 ovos aqui, uma cartela com 30 ovos. Não posso nunca deixar chegar menos que 30. Entendeu? Então, isso tudo é planejamento, isso tudo vai facilitar o seu dia a dia, vai facilitar o seu dia de produção, vai diminuir a sua ansiedade, o seu desespero na hora de preparar. Se você trabalha com iFood, você tem caixas para embalar, você usa caixa para embalar os seus produtos, bom, deixa as caixas montadas já, para você não ter que na hora que sair o pedido, ainda correr e montar a caixa. Isso já aconteceu muito comigo, que nem eu uso caixa e saco craft para colocar bolo. Dependendo se é bolo vulcão, eu coloco na caixa. Se é bolo o caseirinho, ele vai no saco craft, mas se a entrega é muito longe, ele vai em caixa. O meu saco craft, eu carimbo a minha logo, tá? Eu não compro ainda a embalagem com a minha própria logo. Então eu carimbo, comprei um carimbo na Shopee e eu carimbo as minhas embalagens. Então, sempre que eu já deixo uma quantidade, 50 unidades ali carimbada na minha organização ali diária. Eu já deixo no mínimo 5 caixas, que eu tenho dois tipos de caixa. Uma caixa que vai um bolo só e uma caixa que cabe 2 bolos. Se a entrega é muito longe e o cliente pedir um bolo vulcão e um bolo caseiro, eu mando nessa caixa maior. Então eu já deixo elas montadas. Porque se sair 2, 3 pedidos ao mesmo tempo, eu ainda tiver que montar a caixa,
ainda tiver que carimbar a minha embalagem, eu já perdi um tempo aí, eu já fiquei, porque a gente fica um pouco ansiosa na hora que sai o pedido e a gente tá preparando, né? A gente pode acabar se perdendo, né? Às vezes quem não tem esse autocontrole de... Eu tenho muita facilidade de trabalhar sozinha. Eu pareço que eu consigo... Eu sou muito mais produtiva trabalhando sozinha do que se tem alguém trabalhando do meu lado. Não que eu não goste de, né? Que eu sou antissocial. Mas é porque eu sou muito rápida, eu sou muito ágil. Sabe? Eu tenho uma facilidade nesse autocontrole de trabalhar sozinha. Não vou dizer que eu não sou um pouco insegura, tô trabalhando essa minha insegurança, mas eu sou ágil, eu penso rápido. Deu um BO aqui, eu tenho a solução rápida assim para resolver as coisas, sabe? Eu admiro isso em mim, eu gosto desse meu jeito. Então, às vezes quando eu tô sozinha, às vezes não, né? Sempre que eu tô sozinha, eu quero otimizar o máximo possível para mim não me prejudicar na hora que sair o pedido, entendeu? Tá com as embalagens ok, as fitas tá no lugar o que eu uso, tudo certinho para facilitar o meu dia, para facilitar o meu dia de produção, tá bom? Eu espero aí ter ajudado vocês, eu espero que vocês consigam colocar em prática aqui o que eu trouxe da minha experiência, do que eu faço no meu negócio aí para a vida de vocês. E se você faz alguma coisa de diferente aí que você pode contribuir comigo e com outras pessoas aqui, né, nesse canal, coloca aqui nos comentários como é que você faz o seu planejamento, se você aprendeu alguma coisa em algum curso que pode, né, ajudar outras pessoas. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Agradeço você que acompanhou até aqui. Deixa seu like se você gostou. Se você não gostou também, você pode deixar o seu dislike e deixar um feedback aí no que eu posso melhorar para ficar mais fácil aqui esse canal, mais fácil o entendimento aqui para vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.